A Rádio Facom FM 103,9 começa hoje uma nova trajetória. Pela primeira vez ela entra no ar para a cidade de Juiz de Fora, como rádio científica experimental da Faculdade de Comunicação Social da UFJF. Depois de muita luta, promessas, preconceito e trabalho duro, conquistamos nosso espaço e chegamos a você, ouvinte, em uma nova frequência e maior potência de transmissão. Em homenagem a todos que contribuíram de alguma forma para essa conquista, vamos relembrar agora a história da Rádio Facom, da sua criação ainda com o nome de Rádio Universitária, evolução, momentos mais marcantes, programas e personagens até os projetos atuais e futuros. Eu sou Renata Delage. E eu sou Pedro Henrique Carpanês. Seja bem-vindo à Rádio Facom FM 103,9. O surgimento da Rádio Facom só se tornou possível em 1994, quando o diretor da Faculdade de Comunicação, Márcio Guerra, conseguiu reunir professores, alunos, direção e reitoria em torno do mesmo objetivo, criar uma rádio para a faculdade. No início, a rádio universitária, a gente tinha um laboratório de rádio que era com gravador de rolo, com toda uma infraestrutura muito precária. Até que a gente conseguiu montar um projeto a partir de uma visita que eu e o professor Álvaro fizemos a um encontro de rádios e TVs universitárias no Paraná, aliás, em Santa Catarina, em Florianópolis, e nós nessa época tivemos a oportunidade de perceber que tanto a rádio como a produtora seria um caminho natural para a gente crescer o curso. E aí nós apresentamos a proposta e logo em seguida a rádio começou a caminhar. Esse período que a gente fazia tudo artesanalmente era um período muito romântico, mas precário em termos de técnica, mas não de entusiasmo. E a gente tinha uma coisa muito legal que era já uma paixão pelo rádio independente da tecnologia, que eu acho que isso é que marca a história e a trajetória da rádio universitária. O jornalista da TV Panorama, Ricardo Ribeiro, foi um dos participantes do projeto inicial da Rádio Universitária e conta, Renata, como foi esse início. Me lembro muito bem de quando demos o pontapé inicial no projeto da Rádio Universitária. Me lembro que minha turma, na época, 97, 98, nós nos reunimos na sala do professor Márcio Guerra, na época diretor da Faculdade de Comunicação, e discutimos com ele o projeto, a iniciativa de se criar uma rádio universitária ali naquele local. E nessas discussões, nessas conversas, chegamos à conclusão de que a gente poderia fazer isso ali no segundo andar, onde funcionava a cozinha, enfim, era uma sala de uma forma bem improvisada mesmo. Os equipamentos foram colocados ali e na base de muita garra, de muita determinação e vontade, a gente começou a tornar realidade esse sonho. É isso mesmo, Pedro. Apesar da falta de equipamento, recursos e tecnologia, o conceito de rádio-laboratório, de aprendizado e de vivência do cotidiano do radiojornalismo foram empregados desde o início. O ex-aluno e hoje professor da Facom, Ricardo Bedendo, conta como foi sua época de estudante na rádio universitária durante esse período inicial. Eu era de uma época ainda da fita cassete e foi uma oportunidade muito boa, apesar dos poucos recursos que a gente tinha na ocasião, de ter uma ótima formação com rádio, especialmente pelos professores que tivemos, e a gente teve muito boas participações na formação das equipes da rádio universitária na ocasião, principalmente pelo esporte. Os alunos que eram interessados, e eu era um deles, a gente teve muitas oportunidades aí, muito motivados pelo professor Márcio Guerra, na ocasião, de sempre com a fitinha na mão e o gravador do lado, a gente ia acompanhar as partidas de futebol no estádio, ligava o gravador com a fitinha ali dentro e a gente fazia transmissão e gravava ali naquela fita cassete as transmissões de futebol, e depois a gente reproduzia isso, obviamente, nas nossas atividades aí na faculdade, e era sempre uma oportunidade muito interessante para nós. Mas havia aquele espírito de aprendizado, aquele desejo de querer aprender,
E a tecnologia era apenas um recurso que a gente tinha. Na verdade, o que valia mais era o bom ensino de um jornalismo responsável, de um interesse muito grande dos alunos em querer participar. As primeiras transmissões aconteceram em 96, após a compra do equipamento necessário para o funcionamento da rádio. Essas transmissões iniciais começaram com uma programação irregular e com pequenos experimentos. Nesse momento, a rádio não era legalizada. Com a boa repercussão da rádio universitária na comunidade, empresas concorrentes se sentiram ameaçadas e denunciaram a rádio para as autoridades. O Ministério das Comunicações invadiu a Faculdade de Comunicação para lacrar o transmissor da rádio. Márcio Guerra fala da experiência. Eu estava em casa, fui surpreendido com uma ligação na hora do almoço, dizendo que a Polícia Federal estava aí para lacrar a rádio. E imediatamente subi na condição de diretor da faculdade, junto com o professor Cléber. Nós recebemos o auto de infração, né, que pode chamar infração. E mais tarde eu tive que ir para a Polícia Federal para explicar por que tinha tudo acontecido. E o delegado, muito constrangido, me interrogou, dizendo o tempo todo que estava envergonhado, porque sabia dos objetivos, dos propósitos da rádio universitária, que eram puramente de educação, não tinha objetivo comercial, objetivo de formação de futuros jornalistas e radialistas. E depois ele encerrou o caso e nós pudemos reabrir a rádio, rompendo esse lacre que lembrava muito bem o tempo da censura. O retorno das atividades da emissora só foi acontecer 6 meses depois, com uma liminar concedida pela Justiça que garantia o funcionamento da rádio. Passada a luta para a reabertura da rádio, os problemas com a falta de recursos e espaço ainda era uma preocupação dos professores e alunos, não é, Renata? É sim, Pedro. Só no ano de 2003, a rádio universitária conseguiu um melhor espaço na Faculdade de Comunicação. Após negociações com o Ministério da Educação, a reforma da rádio se tornou inevitável, como contou o ex-diretor da FACOM, professor José Luiz Rodrigues. Havia anteriormente um acordo com o MEC que ele cederia esse material que foi aguardado durante mais de 8 anos, mas que a partir do momento que esse material chegasse, a universidade teria que ter um espaço próprio para a instalação dele, porque senão o MEC não deixaria esse material ficar junto com a universidade. E como estava havendo essa disputa de espaço, o que eu fiz na época? Fiz uma reunião com os diretores e nós destinamos o espaço, que era banheiro grande, né? Mas era um espaço nobre. Então nós destinamos esse espaço que poderia ser usado unicamente para a instalação da rádio universitária. E a partir daquele momento fechou-se o trato e esse espaço ficou reservado, trancado, até que logo depois que eu saí da faculdade, esse equipamento todo chegou e aí a reitoria se viu obrigada a fazer a reforma para instalar todo o equipamento. A preocupação da administração da universidade por estruturas que dessem suporte ao ensino de graduação era sensível, mesmo com a questão da ilegalidade, devido à manifestação dos professores do curso e à grande qualidade que eles proporcionariam à rádio. Para o então reitor da UFJF, René Matos, valia o risco de se embarcar na luta por uma rádio para a faculdade. Eu estava em Brasília, em 1996, provavelmente no fim do ano, e eu ouvi o comentário de alguns dos outros reitores de que o MEC poderia estar financiando alguma coisa nessa área. Então nós corremos e fomos saber o que realmente acontecia. E aí nós, sabendo que tinha essa estrutura, nós percebemos que o MEC poderia financiar alguma coisa e que a Universidade Federal de Juiz de Fora estava carente nessa área. Então, lógico que a preocupação de uma reitoria, de uma universidade, para a questão ilegal, era sensível. Nós sabíamos que não podíamos estar cometendo ilegalidades. Mas entre correr o risco de cometer uma ilegalidade e não ter uma estrutura funcionante, nós preferimos optar por aquilo que realmente poderia dar qualidade ao curso.
Durante esse período de reforma, a rádio foi transferida para o espaço antes ocupado por uma copa, com apenas 9 metros quadrados. Mas apesar do pouco espaço e equipamentos ultrapassados, a produção da universitária não foi prejudicada. O ex-aluno Felipe Mostaro conta como a rádio universitária funcionou nesse processo. Durante esse período da reforma, a gente foi para a Copa, né? É um anexo ali que tem do lado da sala da coordenação, já no segundo andar aqui da Facom, e a gente ficou durante um ano fazendo a rádio universitária da cozinha. E foi muito, muito proveitoso essa época, mostrando que dava para a gente fazer rádio, dava para a gente fazer programas de qualidade em qualquer lugar. A gente levou uma mesa para a cozinha e todo o material, né, o bolsista, na época eu era bolsista, a gente ficava do lado da pia. Então era muito engraçado, assim, que obviamente não podia se abrir a torneira de forma nenhuma, então molhava todos os equipamentos. E foi uma época muito produtiva da rádio, que eu me recordo muito bem, porque foi uma época de transição, mas mesmo assim a rádio universitária não perdeu sua qualidade. Não só os alunos e professores fazem parte da história da rádio universitária. Sem o operador de som José Mar de Souza, que trabalha na rádio desde 2002, a programação não iria ao ar. Eu nasci num transmissor de rádio. Meu pai era operador de transmissor. Dizem que eu nasci com uns quilowatts na veia. E minha vida agora é só rádio. Os alunos, tudo que eu me pede, se tiver ao meu alcance, posso o maior prazer. Precisa de mim vir. Mas se você que vem aqui hoje, meia-noite, fazer um programa especial, eu com certeza que eu estaria aqui meia-noite para gravar com os alunos. Que eu gosto disso aqui que eu faço. Os bolsistas e monitores também são parte fundamental no elenco da rádio universitária. Mais do que cuidar da parte técnica, a função exercida por esses grandes colaboradores é essencial na veiculação de tudo que é produzido pelos estudantes da Facom. Já passaram pelo laboratório e estúdio da rádio universitária inúmeros bolsistas, monitores e voluntários. Esses estudantes, além de aprimorarem sua vivência acadêmica e profissional, têm a oportunidade de interagir com boa parte da faculdade. E a rádio é um lugar conhecido por possibilitar essa convivência, estreitando laços de amizade. A ex-aluna Aline Maia conta sua experiência como bolsista da rádio universitária. Como bolsista da rádio universitária, praticamente do terceiro período até o sexto ou sétimo, se não me engano, eu tive a oportunidade não só de continuar participando com programas meus e de meus colegas, mas também vendo o programa feito por outros alunos, já que durante algum momento eu ficava operando o áudio dos programas, né? Então isso era muito legal, que eu aprendia muito vendo os outros colegas também trazerem suas ideias, fazerem os seus programas, sem contar que também nessa época em que eu era bolsista, durante algum período a rádio universitária tinha uma parceria com a Trama. Então nós tivemos a oportunidade de entrevistar alguns artistas reconhecidos nacionalmente. Entrevistei, por exemplo, o Leone, por telefone, mas fiz essa entrevista. O Wilson Simoninha também foi entrevistado, o Jorge Versilo. Olá, ouvintes da Rádio Universitária, quem está falando aqui é o Thiago Domingos, também conhecido como Harry. Eu virei bolsista da rádio, acho que logo nos primeiros meses, no primeiro e no segundo mês eu já era bolsista e fiquei até o final do meu curso de comunicação, porque aquilo me dava muito prazer, né? Não me entediava, por mais que eu ficasse, por mais experiência que eu tivesse, sempre aparecia alguma coisa nova, sempre aparecia algo de diferente para fazer, trabalhar com pessoas novas também, conhecer pessoas diferentes, e isso me manteve muito ligado com a Faculdade de Comunicação. Com novo espaço e novos equipamentos, o foco dos professores e alunos se tornou a programação da rádio. A possibilidade de produção do conteúdo pelos alunos, com orientação dos professores, transformou a rádio universitária em uma escola. Cada vez mais alunos se interessavam em participar da programação. O professor Álvaro Americano, um dos fundadores da rádio universitária, explica como funciona a programação da rádio. Quando você pega qualquer estudo sobre rádios universitárias, você consegue ver que a nossa é diferente. Ela é feita por alunos, supervisionada por professores. Que a gente quer que o aluno possa exprimir, que o aluno tenha condição de experimentar e que ele tenha condição de fazer programas
diferentes do que as rádios comerciais, o que as rádios comuns fazem. Os alunos vêm com a ideia e nós discutimos essa ideia e não padronizamos de forma nenhuma o pensamento do aluno. O que a gente quer é que eles criem e experimentem nessa rádio. A programação da Rádio Universitária sempre esteve aberta às mais diversas manifestações culturais. Os alunos interessados em participar deveriam apresentar suas propostas de programas para serem adequadas ao projeto da rádio, Pedro. Atualmente, Renata, a Rádio Facom conta com 14 programas. O Resumo Esportivo, um dos mais antigos, é o de maior audiência junto com o Jardim do Rock. Outro programa de destaque é o Fuscão Preto. Todos os programas são feitos e apresentados pelos alunos, bolsistas e voluntários da rádio. A maioria dos programas surgiu a partir de uma ideia coletiva que foi aprovada pela coordenação da rádio. Rádio Universitária 104,9 FM, sintoniza aí rápido, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte, tudo o que acontece no futebol no Brasil e no mundo. É isso mesmo, é a partir de agora. Corre que ainda dá tempo, Chega logo que vai começar, vai entrar no ar o Resumo Esportivo. O Resumo Esportivo é um programa de esporte que começou algumas semanas depois da inauguração da rádio, em 96. Era apresentado sempre por um professor da faculdade com a participação dos alunos e ouvintes. O programa traz informações sobre os principais times do país e apresenta debates entre os componentes da mesa. Ricardo Ribeiro foi um dos criadores do Resumo Esportivo e conta como era participar do programa. No Resumo Esportivo é aquela correria, aquela brincadeira, como éramos todos amigos e fazíamos uma mesa redonda, a gente fazia de uma forma super descontraída e às vezes até as brincadeiras vazavam, mas é claro que a gente tomava cuidado porque para não deixar passar as brincadeiras pessoais, que a gente não poderia entender a conotação daquela brincadeira, daquela descontração. Então a gente procurava sempre fazer isso de uma forma alegre, de uma forma bacana, descontraída. A gente procurava fazer um programa alto astral. O ex-aluno Tairone Vale, produtor da Mostarda Propaganda, também participou do Resumo Esportivo. Participei também da criação do super clássico Resumo Esportivo, onde a gente discutia, a gente apresentava as notícias esportivas, e a gente discutia, e a gente brincava no ar, e a gente ria muito com o Márcio, que o Márcio sempre dava um jeito de, quando desligava o microfone, sempre fazia alguma piada ou avacalhava de algum jeito. Quando voltava no ar, todo mundo ficava lutando para segurar o riso. E foi, quer dizer, eu fiquei durante muitos meses no Resumo Esportivo, e foi assim, uma escola realmente, uma escola. Hoje em dia, o programa conta com a participação exclusiva de alunos. Paulo Lopes, aluno do 8º período diurno da Facom, conta como começou seu interesse pelo Resumo Esportivo. Entrei pelo Resumo Esportivo na minha primeira semana de aula, porque eu sempre gostei muito de esporte e queria fazer parte da equipe de esporte, alguma coisa envolvendo esporte na universidade. Aí teve essa união da rádio, igual tem todo semestre, foi logo no segundo, terceiro dia de aula, aí apresentaram o Resumo Esportivo lá na frente da sala, estava apresentando todos os programas, apresentaram o Resumo Esportivo. Logo de cara, me interessei muito por eu gostar de esportes e também por eu gostar da parte de comentários, de falar sobre times, falar sobre esporte. Além de fazerem comentários sobre o esporte, os integrantes da equipe do Resumo Esportivo possuem algumas histórias engraçadas. Tem várias histórias engraçadas. Tem tantas histórias que até o Bruno Guedes, um ex-integrante da Rádio Universitária também da Facom, integrante da equipe de esportes e do Resumo Esportivo, criou uma comunidade no Orkut com pérolas do Resumo Esportivo, que sempre contavam, aconteceu alguma coisa, contavam histórias engraçadas lá. Está entrando no ar Rock Brazuca. O programa Rock Brazuca, idealizado por Wendel Guiducci, começou a ser transmitido no final de 97.
O tema era o rock nacional, e assim o Rock Brazuca foi durante muito tempo o principal programa de músicas da Rádio Universitária, Pedro. Renata, com a preocupação de transmitir não apenas músicas, mas também informações de qualidade para os ouvintes, o Rock Brazuca revela o cuidado com a produção e o senso profissional dos programas da rádio desde o seu princípio. O Rock Brazuca, a gente começou, na verdade, a ideia partiu de 3 pessoas. Na época era o Museu, o Max, o Leandro e a Ana Paula Cruz. Nós 3 tivemos a ideia de fazer o programa tocando só rock brasileiro, uma coisa que não tinha rádio em Juiz de Fora ainda naquela época. O formato era de músicas de rock nacional e notícias de vários assuntos diferentes, privilegiando as notícias de cultura e de música em geral. Uma vez por semana, o programa levava um entrevistado, sempre às sextas-feiras. E esse formato foi mantido até o fim do Rock Brazuca. Procurando sempre valorizar bandas locais, eles levaram aos estúdios da Rádio Universitária bandas e artistas como Tráfico do Rock e Fernando Gaio. Eu acho que a gente antecipou uma coisa muito legal no Rock Brazuca, que foi tocar músicas de bandas independentes, de bandas aqui de Juiz de Fora. A gente não tocava só os medalhões do rock nacional, né? A gente fazia também sempre, obrigatoriamente, 1 ou 2 músicas todo dia eram de bandas daqui de Juiz de Fora. Dentre as muitas entrevistas interessantes que tiveram ao longo do programa Rock Brazuca, o Wendel Guiducci recorda de um episódio inusitado pelo qual eles passaram, mas que serviu como forma de aprendizado para todos que participavam do programa. A gente levou o Adriano 66, essa foi uma entrevista boa do Adriano 66, que chegou no final do programa, no finalzinho do programa, depois no último bloco, depois que a gente tinha tocado várias músicas do Patrulha, contado a história da banda e tal. O Adriano soltou um palavrão, assim, não lembro exatamente o que foi que falou, mas, assim, foi terminar o programa, né, teve o palavrão, tal, a gente agradeceu, terminou o programa, tocou a música, e quando comecei a tocar a música do Patrulha, a última tocou o telefone, o Márcio Guerra, irado, muito bravo mesmo, de como é que deixava acontecer aquilo, o cara falando palavrão e tal, quer dizer, até isso a gente aprendia também, né, como ter jogo de cintura, fazia o programa ao vivo, então você está sujeito a esse tipo de coisa. Faziam parte do programa Manhã Total Gustavo Medella, Tessia Garcias e Rodrigo Cimento. Na operação, Bruno Sacaúi, entre muitos outros colaboradores, como Fernanda Gelder. O Manhã Total era um programa de variedades. Reunia música, simpatia, notícias de televisão e receitas culinárias. Gustavo Medella, fundador do programa, nos conta como tudo começou. E eu sempre fui um bicho de rádio, podemos dizer assim, porque desde pequeno fui criado ouvindo a Rádio AM, os grandes comunicadores da Rádio Globo do Rio de Janeiro, o Antônio Carlos, o Haroldo de Andrade, e levei adiante este sonho de ouvinte, de alguém apaixonado, porque rádio, ele é solidariedade, é comunhão, é proximidade entre locutor e ouvinte. Então, a partir daí, é que me surgiu, a mim e a um grupo de amigos, a ideia de fazermos esse programa que tinha os moldes de um programa popular de Rádio AM, que era o programa Manhã Total. Com duração de 3 horas, o Manhã Total seguia um clima de descontração, com muito bate-papo e participação dos ouvintes. A rádio demonstrava seu potencial de integração, de aproximação com as pessoas. Iniciativas ousadas fizeram parte da história da Rádio Universitária, Pedro. O resgate da radiodramatização foi uma delas. Por iniciativa da professora Cristina Brandão, dos universitários do curso de Comunicação e de voluntários, no ano de 98, o radioteatro chegou aos ouvintes da Rádio Universitária. A comédia romântica Bessamemútil, protagonizada pelo casal Paulo Sérgio e Alice, deu vida em 99 a um seriado marcante da Rádio Universitária. Os roteiros eram escritos pelos alunos Odirley Costa e Ana Cláudia Barros, que interpretavam o casal protagonista. Renata, o radioteatro era transmitido sempre às quartas-feiras. Cada episódio, que durava cerca de 8 minutos, era repleto de humor e efeitos de sonoplastia que transportavam o ouvinte para a vida conturbada e apaixonada dos protagonistas.
que a gente resolveu criar um seriado, né? Chamava-se Bêssame Mútil, e era a história do Paulo Sérgio e da mulher dele, né? Que era uma arquiteta, ele era um arquiteto, ela era uma publicitária. Então a gente fazia as histórias, né? Em torno do casal. E era uma comédia, né? A gente usava uma trilha sonora latina, de músicas latinas, e em todos os episódios a gente apresentava uma versão da música Bêssame Mútil. Numa bela noite, Alice e Paulo Sérgio se preparavam para dormir após um daqueles longos e estafantes dias de trabalho. Paulo Sérgio estava saindo do banho. Que dia! Nada que um bom banho não possa resolver. Nossa, Alice, que cara mais feia! Estou vendo que hoje vai ser difícil conseguir alguma coisa com você. A cantora Milena Guzmão, que faz sucesso no Brasil, participou desse episódio no papel de secretária espanhola. Milena conta um pouco dessa experiência, que foi o seu primeiro contato com a rádio. A secretária era uma secretária mexicana que eu fazia. Vocês imaginam a cena, eu que não tenho a menor verve artística nesse sentido como atriz, fazendo uma secretária mexicana que falava um portunhol muito vagabundo. Olá, Laboratório Municipal, buenos dias. Eu gostaria de saber o resultado de um exame que eu fiz aí na semana passada. Já saiu? É que vocês disseram que iam entrar em contato comigo e até agora nada. Olá, eu não compreendo. Quer saber sobre o quê? Ai, um exame que eu fiz aí na semana passada. Perdão, eu estou acá em Brasil recentemente. ¿Puedes hablar un poquito más lentamente? Ai, meu Deus, só faltava essa no secretário que fala espanhol. Minha filha, um exame, um teste de gravidez. Gravidez, sim! Parabéns, está grávida? Não, quer dizer, sim, eu não sei. Eu liguei justamente para confirmar. Ah, sim. Seu nome, por favor? Alice Duarte. O resultado sairá tarde. Não existe nenhuma possibilidade desse resultado já ter saído. Por favor, esse resultado é muito importante para mim. Sinto, senhora. É muito importante. Está bien, señor Duarte, déjame ver. Está entrando no ar Cinema FM, o mundo do cinema dentro do seu rádio. O programa Cinema FM é um dos mais antigos da Rádio Facom, sendo transmitido desde o ano 2000. A ideia do programa veio do ex-aluno Clinton Davidson e surgiu devido à sua participação em outro programa da rádio. Eu participava do resumo esportivo, né? Fazia aquela mesa de debate sobre futebol. Me veio na cabeça assim, pô, eu posso fazer isso também na mesa de debate sobre cinema, né? Por que não? Eu sempre gostei de cinema. Eu escuto Cinema FM na rádio até hoje, né? De vez em quando eu ligo para participar. Não, o programa Cinema FM até hoje, assim, é a melhor recordação que eu tenho da faculdade, assim. O Cinema FM era levado tão a sério por seus participantes que eles chegaram a cobrir o Festival de Cinema de Tiradentes, além de eventos no Rio e em São Paulo, em que gravavam vinhetas para o programa com dubladores de filmes famosos. Unindo notícias sobre cinema, filmes em cartaz na cidade, dicas e clichês de cinema, o formato do programa se tornou um possível projeto para além dos estúdios da Rádio Facom. Em Macaé, eu estou há 6 anos em Macaé, tem um projeto assim, que fizeram recentemente na Secretaria de Educação de fazer uma versão do Cinema FM numa rádio daqui, né? A gente está estudando isso agora. O programa de mulher teve início no dia 5 de junho de 2001. Ele foi criado pela professora Cláudia Lani e era transmitido também pela Mega FM. As ex-alunas Aline Furtado, Ana Laura Furtado e Adriana Abrantes também foram responsáveis pelo conteúdo e projeto inicial do programa. O programa, que durava 15 minutos, depois passou a ter meia hora. Ele sempre trazia uma entrevistada e era todo produzido por mulheres. Por ele passaram muitas estudantes, inclusive de outros cursos.
A idealizadora do programa, a professora Cláudia Lani, fala de onde veio a ideia do programa de mulher. O programa de mulher, ele foi um projeto de extensão idealizado e coordenado por mim, e ele nasce a partir de uma pesquisa sobre comunicação em relações de gênero, né, que eu realizei, que indicou que aqui na cidade, né, a gente tinha uma subutilização do rádio no que diz respeito à situação da mulher na sociedade, né? O rádio sempre foi e é um veículo muito importante, né, para debates e informações diversas no Brasil, e, entretanto, né, por essa pesquisa que eu realizei entre 2000 e 2001, né, principalmente, né, o que eu pude perceber era a mulher colocada em segundo plano, né, por esse veículo de comunicação. Daí surgiu a ideia de um programa de rádio feminista que foi o programa de mulher. Paixão, Sedução romance e sentimento. O amor está no ar. O programa que bate na frequência do seu coração. A ideia do programa O Amor Está no Ar surgiu de uma brincadeira em 2002 das alunas Juliana Skincariol, Juliana Cetrini e Carol Rodrigues. As colegas de sala levaram o projeto até o professor Márcio Guerra, que aprovou a ideia. Juliana Skincariol conta como era o programa. A gente sempre fazia brincadeiras, né, com o tema, sempre levava alguns convidados, o próprio Márcio já participou do programa, o pessoal da faculdade, da cantina. Foi muito legal, a gente sempre fazia um debate sobre algum tema relacionado, não sei, traição, amor, qualquer coisa do gênero. E tinha música, receitas, até mesmo no início a gente correu do amor na Facom, colocamos caixinha na cantina. O jornalista do Tribuna de Minas, Guilherme Areias, também participou do programa. Está no ar. Ele foi o segundo programa romântico da Rádio Universitária. A rádio já tinha recebido um programa nos moldes parecido com esse, mas depois de um tempo nós voltamos com ele e era bem, ao mesmo tempo que era romântico, era um pouco engraçado. A partir de agora, estacionando na Rádio Universitária... Fuscão Preto, segura Fuscão Preto. É o Fuscão Preto, trazendo na mala o melhor do sertanejo, do brega, do caipira pra você. E no volante do Fuscão, Sérgio Diniz, Leandro Henriques, Naira Gabriel e Cícero Vilela. Venha de carona nesse Fuscão. Idealizado por Marcelo Vutic e Thiago Werneck, o programa Fuscão Preto foi mais um grande sucesso da Rádio Facom. Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Marcelo Vutic, eu fui durante 3 anos apresentador do programa Fuscão Preto, um programa que começou em 2004 de uma maneira bem despretensiosa, eu junto com o Thiago Werneck, outro aluno da faculdade, tivemos a ideia de criar um programa com a temática do sertanejo e também do brega. E foi uma experiência muito bacana, muito legal. Com quadros como Quilômetro Zero, que revelava novos cantores sertanejos, frases de caminhão, simpatias e notícias do mundo sertanejo, o programa queria reconhecer o gênero brega como parte integrante e importante da música brasileira. Com muita diversidade, o Fuscão Preto entrevistou artistas famosos como Bruno Marrone, Sidney Magal e César Menotti e Fabiano. Alô, galera que está curtindo a Rádio Universitária, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Nós também estamos ligados aqui no Fuscão Preto. Um abraço para vocês e bom também. Alô, amigo da Rádio Universitária, eu sou o Bruno. E Marrone. Nós também estamos aqui no programa Fuscão Preto. Segura, Fuscão Preto.
Meu nome é Cláudia Oliveira, eu participei do Fuscão Preto, quando eu estava no terceiro período eu comecei, através de um convite do Marcelo Wutke, um dos criadores. E o Fuscão Preto me ajudou muito a ter desenvoltura, a perder o medo de falar e até improvisar, porque lá a gente falava sobre o mundo breve, sertanejo, e a gente conversava normalmente. No programa era muito legal, eu conheci vários cantores sertanejos famosos, César Menotti Fabiano, Vitor e Léo, e eu adorei fazer o Fuscão Preto, tenho saudade até hoje, e para mim foi a melhor coisa que eu pude fazer na faculdade. O programa chegou a sortear 20 ingressos para o show da dupla César Menotti e Fabiano, e neste dia a rádio recebeu cerca de 160 ligações de ouvintes querendo participar da promoção. E realmente foi um prazerzão fazer o Fuscão Preto, eu aprendi muito. Hoje eu sou muito grato por ter passado pela Rádio Universitária. Atenção, todas as emissoras concatenadas ao grupo Revertério de Comunicações para o top de 5 segundos. O programa Revertério foi ao ar entre os anos de 2003 e 2006. Ele foi uma iniciativa dos companheiros de sala Felipe Mendes, João Paulo Vieira, Sérgio Gouveia e Tiago Prazeres, que uniram sua irreverência para montar um programa que tinha desde notícias inusitadas até informações gerais tratadas de forma bem-humorada. Felipe Mendes recorda qual era o objetivo de ter um programa nesse estilo na rádio. Queríamos fazer um programa de humor, mas não queríamos fazer um programa de humor banal. Então nós procuramos uma fórmula particular nossa de fazer o programa, que era pautada em informação também, não apenas em piadas ou em humor escrachado, vamos colocar assim. Apesar de ser um programa de humor, fazíamos de uma forma muito séria, e foi realmente uma coisa que valeu muito a pena. É uma coisa que nos deixa até hoje muito orgulhosos, assim, o reconhecimento que nós temos desse programa até hoje. O ex-aluno Tiago Domingos fala sobre o programa Revertério. Revertério, que era um programa extremamente engraçado, um dos programas mais inesquecíveis da Rádio Universitária, que passou um período que fez diferença na faculdade também. O ex-aluno Felipe Mostaro também comentou sobre o programa Revertério. Na minha opinião, foi um dos melhores programas que a Rádio Universitária já teve, de humor foi com certeza o melhor. Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Eu vou ouvir o Rádio Criança! E outro programa, Renata, de grande sucesso foi o Rádio Criança, criado em 2006 pensando no universo infantil. A formação inicial era de Marcelo Wutke, Guilherme Areias, Vinícius Moura, Tatiana Guemberg, Ana Letícia Velino e Marina Fava. O programa surgiu com a vontade dos integrantes de relembrarem momentos vividos em sua infância, como as músicas e as brincadeiras da década de 80. Mas o Rádio Criança, Pedro, não parou no tempo, como explica Marcelo Wutke. Pensamos realmente no universo infantil. No início, aquela coisa nostalgia dos anos 80, de quando éramos crianças, e depois virou mesmo um programa pensando na criança hoje, e acima de tudo um programa para todas as idades, as pessoas que se sentem naquele universo infantil, daquelas brincadeiras legais, gostosas, da música, do tempo, enfim, que se lembravam de várias coisas. Ao longo dos anos, o Rádio Criança reuniu vários quadros. O programa inicial surgiu com o quadro do Fundo do Baú, que contava curiosidades e falava de desenhos e costumes dos anos 80. O quadro Fala Sério dava orientações para os pais com assuntos como os direitos e a saúde da criança. O quadro Doutor Antenado era feito por Guilherme Areias, com uma linguagem simples para explicar as curiosidades do mundo. O Brincando com a 104 ensinava as crianças a se divertirem de maneira fácil com brincadeiras simples, como dança das cadeiras, chicotinho queimado e pique-esconde. O Notícias do Universo Infantil falava do lançamento de filmes e comentava desenhos animados atuais. O Rádio Criança foi um programa que fez coberturas importantes. E o Rádio Criança também contou com várias coberturas especiais. Na época acontecia em Juiz de Fora as festas POCs, e o Rádio Criança cobriu 2 delas com artistas nacionais que tinham a temática dos anos 80, que na época faziam sucesso com várias crianças que hoje já são bem grandinhas, né? E a gente cobriu vários shows, por exemplo, das ex-paquitas, Cátia Miúcha, Priscila Castuchita, Roberta Chiquitita, o Sidney Magal, a nova turma do Balão Mágico, o Silvinho Blau Blau,
o Afonso Negro, ex-integrante do Dominó, todos eles foram entrevistados pelo Rádio Criança, pelos apresentadores do Rádio Criança. Nós cobrimos as festas, conversamos também com as pessoas que frequentavam as festas. Isso tudo virava depois especiais para o programa na semana posterior, e foram grandes coberturas de grande aprendizado para todo mundo também que trabalhava, que fazia o Rádio Criança. Para a VUTC ainda, o programa tinha uma relevância no papel social. Mais do que informar pais e filhos, ele cobriu uma lacuna do radialismo brasileiro. E era um programa muito gostoso de se fazer, e eu morro de saudade de fazer o Rádio Criança, porque o Rádio Criança, ele, na verdade, ele representa uma carência no rádio brasileiro hoje. Hoje, no rádio, iniciativas voltadas para a criança não existem no rádio brasileiro praticamente, e o Rádio Criança ele veio suprir essa lacuna importante de atingir um público importante e contribuir também para esse público, essa faixa etária, com informação e entretenimento de qualidade. 5, 4, 3, 2, 1. Agora no ar. Jardim do Rock. O lado B do rock na Universitária pra você. O Jardim do Rock apresenta grandes álbuns de artistas que marcaram o gênero musical rock and roll. Uma vez por mês tem uma edição temática especial. O programa também apresenta o quadro Calçadão do Rock, que atende aos pedidos de música dos ouvintes. Um dos criadores do programa, Marcelo Martins, conta de onde veio a ideia do Jardim do Rock. Foi então que no ócio produtivo das férias de janeiro de 2008, e Marcelo Martins e meu amigo Guilherme Monteiro tiveram a ideia de criar um programa de rock. O programa está no ar desde 28 de março de 2008. Na época que eu participava, tinha uma audiência excelente. A gente até já foi escutado por 40 pessoas via só na internet. Entrevista, informação, debate, notícias da manhã. Rádio Universitária 87,9. O Notícias da Manhã foi criado em 2002 em conjunto com uma das disciplinas de maior destaque e credibilidade na Faculdade de Comunicação, Técnicas de Produção em Rádio, mais conhecida como Mergulhão de Rádio. O curso noturno também produzia um jornal para o Mergulhão, que era intitulado Estação de Notícias. No primeiro semestre deste ano, o nome dos jornais foi alterado. O Jornal da Manhã se tornou o Repórter Facom primeira edição, e o programa da noite agora é Repórter Facom segunda edição, o que gerou padronização e uniformidade. Informação, cultura, cidade, esporte, política, o FJF. Está no ar Repórter Facom, primeira edição. O mergulhão é uma etapa prática da faculdade em que os alunos têm a oportunidade de vivenciar toda a teoria aprendida do jornalismo. Desse modo, a disciplina colabora para o fim do abismo que existe entre a parte teórica e prática da profissão. Ele contribui para a formação de profissionais mais completos e preparados, que possuem também domínio da parte técnica do jornalismo. Meu nome é Thiago Valério, eu saí da faculdade com uma experiência muito grande em rádio, proporcionada principalmente pelo Mergulhão, e hoje eu posso dizer que eu sou apaixonado por rádio graças à minha experiência na rádio universitária. Meu nome é Marcelo Machado, estou trabalhando atualmente no Jornal Diário Regional e na assessoria de comunicação da Associação dos Cegos, de Juiz de Fora. Então, para mim, participar da rádio universitária durante o Mergulhão de Rádio foi uma experiência muito positiva, porque o rádio é um veículo que é diferente de todos os outros, né, pelas suas características. Então não tem o apoio da imagem que a televisão tem, e isso faz com que a gente, correndo atrás da fonte, entrevistando na correria de mergulhão, a gente fosse para a rua mesmo e de cara a cara com a pessoa, ou então até também entrevistas por telefone, gravando na rádio. Então o rádio ele permitiu durante o mergulhão um contato muito mais direto com as fontes. Isso para mim foi muito positivo. Durante a rádio deu para a gente que está fazendo jornalismo uma ideia mais clara de como é a profissão, da correria, dos desafios do dia a dia que o jornalista precisa enfrentar. Então, para mim, o rádio foi uma experiência muito positiva. A disciplina consiste na realização de radiojornais que vão ao ar de segunda a quinta, com até 3 horas de duração cada. São feitos 2 noticiários por dia, sendo um produzido pelo 6º período diurno e o outro pelo 7º noturno.
Atualmente, os professores Álvaro Americano e Márcio Guerra trabalham com a turma da manhã, enquanto Frederico Belcavello, Ricardo Bedendo e a professora Cláudia Rodrigues orientam a turma do noturno. Os professores acompanham todos os programas de dentro do estúdio, avaliando e analisando tudo que vai ao ar em todas as edições. Assim, os alunos têm um retorno imediato do trabalho que foi feito. O professor Álvaro Americano fala sobre o trabalho realizado pelos alunos. Não existe jornalismo na rádio em Juiz de Fora e em muito poucos lugares no Brasil como o jornalismo que nós praticamos aqui. O repórter Facom, ele traz a possibilidade de uma experimentação grande, no mergulho muito grande dos alunos, na apuração, na produção e no fazer de um rádio-jornal. O professor do mergulhão noturno, Frederico Belcavello, também contou sobre a disciplina. Tenho um prazer enorme de ser professor do mergulhão. Acho que é uma escola incrível para todos os alunos que fazem a faculdade, que é um diferencial muito grande da nossa faculdade, é esse sistema do mergulhão de rádio, que traz maturidade, que traz rotina e dá muito pique para todo mundo que passa por ele. E acho, inclusive, que é na rádio universitária que estão grande parte das grandes histórias de todo mundo que participa e que passa aqui pela Faculdade de Comunicação. Depois de 8 anos de existência, o mergulhão de rádio possui credibilidade na cidade e entre as fontes mais procuradas. Ao longo dos anos foi construído um relacionamento com as assessorias, autoridades, artistas e moradores de Juiz de Fora, o que gera uma valorização do aluno no mercado. O ex-aluno Gustavo Medella fala do impacto da rádio na formação dos alunos que passam por ela. O trabalho em rádio, especialmente na rádio universitária, ele gera um diferencial para quem depois vai atuar no mercado, porque, querendo ou não, o rádio lança você no fogo. Você se obriga a desenvolver o jogo de cintura, a capacidade de improvisação, a capacidade de lidar com aquilo que é imprevisível, de contornar as dificuldades. E esse foi a grande bagagem, não só para a prática da comunicação, como para a prática da vida, que a participação como bolsista, como aluno atuante na rádio universitária me propiciou. Além do mergulhão e dos programas, Pedro, os alunos da Facom têm oportunidade de contato com a rádio através da disciplina de técnica em rádio, no 3º período diurno e no 4º período noturno. Renato, e foi através dessa disciplina que nasceu o programa Rádio Supino, que hoje se transformou em um blog. Vitor Campanha conta um pouco dessa história para a gente. A ideia de fazer o Rádio Supino surgiu que a gente queria fazer alguma coisa diferente, engraçada assim, aí nem lembro mais qual foi de nós que teve a ideia inicial. Mas aí a gente teve a ideia de fazer um programa, que na época tinha um programa na MTV também, acho que era do Marcos Mion, que falava que era machista. Aí a gente, não só inspirado nisso, a gente pensou em fazer algo assim pro rádio, mais ou menos desse formato, assim, piada machista e bem clichê, assim. A Rádio Universitária participou da cobertura de diversos eventos importantes. Foi assim nas eleições para prefeito de Juiz de Fora de 2004. A Rádio Universitária foi o primeiro veículo de comunicação a entrevistar o então prefeito eleito Alberto Bejani. Felipe Mostaro, ex-aluno da Faculdade de Comunicação, entrevistou Bejani ao vivo por telefone. Mostaro também se lembra de uma outra cobertura feita em 2003. Na cobertura do vestibular, cobertura de 2 vestibulares que eu participei aqui na Rádio Universitária, que as pessoas, os pais e mães que vinham trazer os alunos aqui para fazer as provas, eles ligavam a sua frequência na Rádio Universitária e ficavam aqui no campus ouvindo, né? Então, assim que eles descobriram onde que era a Rádio Universitária, o espaço físico aqui dentro da Faculdade de Comunicação, muitos pais começaram a vir até aqui para ver, olha, entrevista meu filho, ele estudou 12 horas por dia, ele está sabendo muito, ele vai passar, ele é uma excelente fonte. E pessoas também que vinham para a porta da rádio para acompanhar a divulgação do gabarito. Além das eleições, a Rádio Facom tem tradição quando se trata de cobertura de jogos, inclusive de algumas Copas do Mundo. O jornalista da TV Panorama, Ricardo Ribeiro, conta da sua experiência na cobertura da Copa de 98 como estudante na Rádio Universitária. Em 98, o professor Márcio propôs para a gente um desafio que era fazer a Copa do Mundo através da televisão e off-tube, ou seja, a gente ia ter o sinal via TV e saímos da transmissão ali
dentro do próprio estúdio. Então, foi uma experiência fantástica, espetacular. Fizemos isso, deu muito certo, graças a Deus. Foi uma experiência muito bacana, deu muito trabalho, mas foi muito prazerosa. Inclusive, um dos nossos amigos, um grande amigo nosso, que também participou desse projeto, hoje, inclusive, o Eduardo Monsanto, ele trabalha na ESPN Brasil e está indo agora, em 2010, para a Copa do Mundo na África do Sul. Então, para a gente é um orgulho duplo, né? Primeiro por ser nosso amigo e segundo por saber que ali foi o pontapé inicial para que esse sonho dele também se concretizasse agora esse ano. Olívia Monsanto atualmente é repórter da TV Cultura em São Paulo, mas o seu interesse pelo jornalismo nasceu através da rádio. Isso porque antes de assistir pela primeira vez uma cobertura de Copa do Mundo feita pela Rádio Universitária, ela pensava em ser farmacêutica. Conheci a Rádio Universitária durante uma das Copas do Mundo, que eu não me lembro de que ano, mas não deve ter tanto tempo assim, porque eu não sou tão velha. Eu era estudante de cursinho, eu ia fazer vestibular para bioquímica e farmácia. E esse ano eu estava em Juiz de Fora, estava chovendo a beça, eu não tinha nada o que fazer, e eu conheci algumas pessoas que faziam comunicação na minha cidade, no interior de Minas. E estava de fora estudando. Daí me ligaram, perguntaram se eu estava assim de... O que eu estava fazendo, era um fim de semana, chovendo pra caramba. Eu não queria ir pra rádio, porque eles estavam fazendo cobertura dos jogos. Daquele esquema rádio universitária. Eu achei super interessante, não estou fazendo nada mesmo, vou lá ver, né? E aí eu cheguei, quando eu vi a galera trabalhando, apurando, entrando, voltando com papel, eu achei que barato. Falei, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Eu não tive dúvida naquele momento que eu ia fazer comunicação. E aí eu já era meio do ano, eu já estava no concurso de saúde e não parei não, segui, mas aí chegou no final do ano eu mudei a minha orientação do vestibular, então a Rádio Universitária só fez com que eu mudasse minha vida inteira, né? A Rádio Universitária também cobriu a Copa de 2006 na Alemanha. O ex-aluno João Luiz Freitas fala da equipe de transmissão e de como se sentiu. Foi bacana nesse tempo, de 2006, praticamente 2008, a Rádio Universitária construiu uma grande equipe de transmissão esportiva, que fazia cobertura, a primeira grande cobertura que a gente fez no laboratório foi a Copa do Mundo de 2006. Certamente foi um evento máximo da Rádio Universitária ao longo desses 4 anos que eu te falei. Era uma equipe que tínhamos mais ou menos uns 20 pessoas envolvidas, e essa equipe era distribuída entre as pessoas que faziam a reportagem e as pessoas que faziam narração e comentário. Então isso propiciou a cada um ali viver intensamente a Copa do Mundo de 2006 como se estivéssemos lá. O ex-aluno Tiago Domingos acompanhou várias coberturas esportivas durante o período que passou pela rádio e conta que na Copa de 2006 ele estava na Alemanha e participou da transmissão. Na Rádio Universitária eu tive grandes experiências, principalmente a de transmissões esportivas, né? Porque quando a gente entrou, as transmissões esportivas não existiam mais. Então, em 2004, eu e o Thiago Werneck, a gente começou de novo esse espírito de querer transmitir partidas de futebol na Rádio Universitária. A gente transmitiu Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, transmitimos Eurocopa, Liga dos Campeões da Europa, e chegando ao auge na Copa do Mundo 2006, com quase 50 pessoas transmitindo futebol na Rádio Universitária, inclusive até 2 enviados especiais na Alemanha, né? A gente teve 2 pessoas na Rádio Universitária, eu estive lá na Alemanha cobrindo a Copa do Mundo, e também a Débora Nobre, que também estava na Alemanha e fez alguns testes para a Rádio Universitária. A Rádio Facom se prepara para a cobertura da Copa 2010 na África do Sul. Este ano ela conta com uma equipe de quase 30 pessoas para a transmissão dos jogos e notícias. O aluno bolsista da Rádio Facom, Henrique Fernandes, irá participar da cobertura da Copa 2010, conta como está a preparação para o evento. A gente vai começar na Copa, justamente, no dia 11 de junho, quando tem a abertura e a primeira partida do Mundial. Mas até lá a gente vai ter o programa Conexão Copa, que vai criando um ambiente de Copa do Mundo, já uma fidelidade com os nossos ouvintes, com a nossa audiência. Também é uma forma da gente, a própria equipe, já entrar no clima da Copa e trocar informações sobre ela. Henrique também comenta como será feita a cobertura. A nossa ideia é cobrir a grande maioria dos jogos. A gente sabe que alguns vão ser impossíveis porque existem jogos concomitantes, principalmente na última rodada da primeira fase. Fora esses que são ao mesmo tempo, naturalmente a gente vai escolher o mais importante,
para fazer a transmissão, nós vamos cobrir todos. Né? Uma média de 3 jogos por dia no começo da competição, depois passando a 2 jogos por dia. A grande certeza é de que o nosso ouvinte vai ter não só a transmissão dos jogos, mas também um espaço de análise, pré-jogo, pós-jogo, alguns programas especiais se a gente tiver tempo na grade horária. O pessoal está se preparando bastante quanto à informação, a gente está bem informado sobre as seleções. São 32 seleções, cada uma delas com 23 jogadores, mais informações sobre as sedes, árbitros e sobre o país, que é a África do Sul. A gente está trabalhando pesado para a gente trazer não só uma cobertura pura e simples de jogo, mas uma cobertura também cultural do evento e de muita informação sobre futebol. A Rádio Universitária é mais do que um espaço de ensino e pesquisa dentro da Faculdade de Comunicação. É um local onde os alunos trocam informações, experiências e emoções. Para muitos que passaram pela antiga Rádio Universitária, a importância dessa experiência se revelou já no mercado de trabalho. Muitos se lembram das brincadeiras que permeavam os programas e da saudade que essa época de aprendizado e amadurecimento traz. A ex-aluna e ex-professora da rádio, Gilze Bara, mostra como foi sua passagem como aluna e depois seu retorno como professora. A Rádio Universitária foi a primeira rádio em que eu trabalhei na minha vida, mesmo que na época eu fosse estudante, né? Eu posso considerar que foi trabalho, porque a partir daí foi na Rádio Universitária que meu amor pelo rádio surgiu, e a partir daí eu fui seguindo a minha carreira, trabalhei em outras rádios também. E eu tive o prazer enorme de voltar na Rádio Universitária como professora. Eu dei aula durante 2 anos como professora substituta, e nesse período, então, foram 4 mergulhões de rádio, aí a rádio já funcionando mais efetivamente, né? E vivi momentos realmente inesquecíveis com os alunos. Além de Gilze, outros jornalistas que atualmente se destacam na área relatam a contribuição que a rádio deu em suas carreiras. O apresentador Eduardo Monsanto, que hoje trabalha no canal de esportes ESPN Brasil, destaca o que foi a rádio em sua vida. A importância que a Rádio Universitária teve na minha carreira. A Rádio Universitária era, antes de tudo, era um grande laboratório que a gente tinha para se preparar para o que seria o nosso contato com o mercado, né, com a vida real. Ali a gente tinha liberdade para criar o que a gente bem entendesse, fazer programas com a liberdade, né, com o descompromisso que o fato de não ser uma coisa profissional permitia. É um chamado direito de errar, né? Ali a gente pôde experimentar bastante, tentar coisas diferentes. E o poder de improviso que a Rádio Universitária deu para os alunos que passaram por aí, talvez seja o maior legado que ela tenha deixado para os alunos, né, da Facom, que tiveram esse prazer, essa oportunidade de ter um programa na Rádio Universitária ou de cursar disciplinas aí nesse ambiente da Rádio Universitária. Para a âncora de telejornalismo da TV Panorama de Juiz de Fora, Érica Salazar, a rádio foi além de uma simples matéria. Ela foi a base para seu sucesso profissional. Mas a rádio, para mim, sempre foi um aprendizado. Eu acho que a rádio em si é um aprendizado, principalmente para quem quer fazer televisão. Porque o texto enxuto, a locução é sempre muito detalhada, sempre muita inflexão. Para mim, ajudou muito esse período que eu fiquei na rádio universitária na minha época, agora é a Rádio Facom, né, que um nome sensacional, por sinal, né, que marca muito mais na memória das pessoas. Mas é um aprendizado, sem dúvida, enorme, né, pra gente. E sem contar numa diversão, né? Eu fazia o resumo esportivo com os meninos, mas como operadora, e a gente brincava e trabalhava ao mesmo tempo, né? Tinha muito cuidado com alguns errinhos que sempre acontecem, que é normal com quem está aprendendo, mas a gente primeiro se divertia e depois a gente estava aprendendo muito com aquela brincadeira. E isso ajuda muito na vida profissional também. As pessoas têm que ser um pouco mais descontraídas, sem desprezar o profissionalismo também, que também faz parte disso. Em 2006, a Rádio Universitária recebeu o Prêmio de Ecologia da Associação pelo Meio Ambiente. A rádio foi reconhecida na categoria Mídia pela sua atuação em favor da natureza. Em 2007 e 2008, a rádio recebeu o Prêmio de Honra ao Mérito pela Fundação Hemominas, devido ao apoio aos programas de doação de sangue em Juiz de Fora. Também em 2008, o até então Notícias da Manhã foi premiado com a moção de aplauso da Câmara de Juiz de Fora.
Segundo a Câmara Municipal, o noticiário orientado pelo professor Álvaro Americano transformou-se num mergulho nas rotinas do veículo mais popular e tem grande importância na formação dos futuros comunicadores sociais da instituição. O compromisso com a verdade e com a informação, além da discussão de temas relevantes da cidade, foram mencionados com êxito, tornando público o reconhecimento do trabalho desenvolvido na rádio. Apesar de ter alcançado reconhecimento e credibilidade pelo trabalho de educação e desenvolvimento dos alunos, a rádio universitária continuava com problemas para sua legalização. No final do ano passado, durante negociações entre o Ministério da Educação e a universidade, a rádio universitária foi mais uma vez impedida de transmitir sua programação e o transmissor foi recolhido. O professor Márcio Guerra explica o que aconteceu. Sobre esse desaparecimento, né, se assim a gente pode chamar, do transmissor, nós tínhamos recebido um pedido, eu e a diretora da faculdade, a professora Marise Ney, feito pelo professor Kleber, assessor de comunicação da universidade, para que ele pudesse desligar o transmissor durante alguns dias, que no caso seriam 3 dias úteis, enquanto estava se vendo o processo de legalização da outra rádio, que vai ficar por conta da universidade. No entanto, mais do que a interrupção do sinal, foi retirado o transmissor. E foi uma surpresa desagradável para a gente, que agora, felizmente, está contornada, graças ao empenho da administração superior, empenho da universidade, o empenho nosso, meu, do professor Álvaro, para que a gente pudesse, então, transformar a rádio e ganhar um transmissor novo. A programação da Rádio Facom ficou sendo transmitida até hoje somente pela internet. E como toda vitória não vem sem uma grande luta, com a Rádio Facom não foi diferente. E para que ela esteja hoje no ar, muitos batalharam. E uma das pessoas que encabeçaram esse projeto foi a diretora da Faculdade de Comunicação Social, Marise Pimentel Mendes. Marise ressalta o valor dessa conquista, tanto para a faculdade quanto para os alunos e para Juiz de Fora. Eu acho que é uma conquista muito grande. Há muito tempo que vem se tentando legalizar a questão da rádio. Inicialmente era como uma rádio comunitária e acabou não dando certo por questões políticas. E agora a gente consegue essa possibilidade de uma rádio experimental científica. E eu acho que ela é muito mais interessante do que uma rádio comunitária, porque, a bem da verdade, nós não seríamos uma rádio comunitária na essência da coisa. Então eu acho interessante porque já é o que a gente faz, trabalhar como um laboratório, trabalhar como um experimento. Então eu acho que isso é uma conquista muito grande e especialmente por sermos a primeira faculdade de universidade pública a ter esse processo. Eu acho que espero que isso abra caminhos para muitas outras faculdades também poderem trabalhar dessa forma. O projeto de rádio científico experimental que legalizou a Rádio Facom e possibilitou a transmissão de nosso programa de hoje será o primeiro no Brasil. O professor Álvaro Americano fala da função da Rádio Facom como um instrumento de pesquisa. A diferença dela para as rádios comerciais, para as rádios comunitárias e para as rádios educativas é que ela entra em uma nova classificação do Ministério das Comunicações, que é uma rádio científico experimental. O que, por vocação, ela sempre foi. Ela sempre foi uma rádio de pesquisa, uma rádio de extensão, uma rádio de ensino e uma rádio de experimentação, tanto de professores como de alunos. Após tanto esforço, a diretora da faculdade, Marise Mendes, revela quais são suas expectativas para o futuro da rádio e dos alunos que ainda irão passar por ela. Olha, eu acho que a gente já tem um trabalho magnífico, sabe? De uma forma irregular, porque nós não tínhamos essa legalização que a gente tem agora, mas eu espero só que a gente continue amadurecendo esse trabalho que eu já acho tão importante. Esses mergulhões, a técnica de produção em rádio que a gente chama de mergulhão, que eu acho que é tão importante para o aprendizado dos alunos, mais essa programação que é feita no período da tarde. Eu espero que a gente amadureça e continue produzindo muito. O professor Álvaro Americano também fala da expectativa para a abertura do sinal da rádio. Nós vamos ter a possibilidade de mostrar o nosso trabalho para mais pessoas poderem ouvir, aumenta a nossa responsabilidade, mas é um motivo de orgulho poder mostrar a programação que a gente já faz, que a gente já fazia, que a gente faz há mais de 15 anos,
para um número maior de pessoas. Eu acho que ouvir a nossa rádio na questão da informação, do entretenimento e da busca pela própria formação do cidadão, ela vai ter uma importância fundamental entre os veículos de comunicação da cidade. O ex-aluno e hoje professor da Rádio Facom, Ricardo Bedendo, fala do significado para a faculdade e para Juiz de Fora da maior abrangência da Rádio Facom. Rádio Facom, aí especificamente, ela torna-se referência não só no ensino, mas também com uma grande difusora de informação e conhecimento para a cidade de Juiz de Fora, porque a Rádio Facom, mais do que nunca agora, é referência para a informação em toda a cidade e região. O professor Márcio Guerra também comenta sobre a nova fase da Rádio Facom. Eu estou contando os dias, contando as horas para a gente poder ter esse retorno de audiência, que eu tenho certeza que será maior ainda do que a gente já tem. Estamos em vias já, bem próximos da cobertura da Copa do Mundo pela Rádio Facom, e eu acho que nós vamos ter uma surpresa para todo mundo que gosta de rádio na cidade. Nós vamos provocar uma grande surpresa. A Rádio Facom 103,9 começa agora uma nova etapa. Não só mudamos a frequência e o nome da rádio, mas nossas expectativas. Agora alcançamos grande parte da cidade de Juiz de Fora. Buscamos nosso espaço, reafirmamos nosso compromisso com a ética na informação, apresentamos novos programas e atrações. Pelos estúdios da Rádio Facom vão continuar passando os futuros profissionais de comunicação formados pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nosso desafio está lançado: continuar sendo uma rádio democrática, aberta às mais diversas manifestações culturais, informação e diversão com qualidade. Você é o nosso convidado especial para caminharmos juntos. Fique com a gente na 103,9, a Rádio Facom da Universidade Federal de Juiz de Fora. Alô, amigos, aqui quem fala é Marcos Trajano, presidente do Movimento Gay de Minas. Você está ouvindo a Rádio Facom, uma rádio que forma opinião, arrasa nas músicas e tem uma mega equipe. Ouça e aproveite. Guilherme Bernardes, ator, diretor e produtor cultural. Bom, eu queria dar os votos de boas-vindas à Rádio Facom, porque é fundamental que a cidade tenha uma emissora onde a gente possa ter um espaço para o exercício da liberdade de expressão, que seja também um ambiente de criação, um ambiente de informação, porque isso é fundamental para que a cidade encontre e construa a sua identidade. Eu, Marcos Bagunço, Dr. Tio, médicos de Barulhos. Quero desejar a todo mundo aí muito sucesso e continuar estabelecendo essa parceria. Nós, médicos de Barulhos, desejamos muita felicidade, muita conquista aí pela frente. Eu sou Rosane Martins, trabalho na equipe de captação de doadores de sangue e de medula óssea da Hemominas. Parabenizo ao FJF pela conquista da Rádio Facom e agradecemos pela parceria que sempre existiu desde os tempos da Rádio Universitária e que temos certeza vai continuar. Afinal, trabalhamos juntos para ajudar as pessoas. Aqui quem está falando é o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Bruno Siqueira. É um prazer estar falando com a Rádio Facom, da Faculdade de Comunicação, e nós sabemos a importância dessa rádio para o aprendizado dos estudantes da Faculdade de Comunicação e a importância para a comunidade de Juiz de Fora do trabalho realizado pela Facom. Nós esperamos que essa rádio possa continuar a ter um grande sucesso, aprendendo e ensinando a toda a comunidade de Juiz de Fora, a toda a região e aos alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Milena Guzmão, parabéns por essa ampliação de sinal, parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas, dentro da rádio universitária, vocês alunos que estão presentes, aos professores que sempre vestiram a camisa. Eu tenho que dar uma parcela muito grande ao Márcio Guerra, que é o cara que sempre teve voltado pra caramba pra rádio, e a todo mundo que está presente aí, a todos os professores que foram meus professores. Para quem não sabe, que pode estar escutando aí no estúdio, apesar de eu ter feito medicina, eu fiz N matérias dentro da comunicação. Eu tenho um carinho muito, muito particular pela Facom e pela rádio universitária ainda mais, que foi o primeiro veículo que me abriu as portas como acadêmica de medicina na época e depois como cantora também.
Apresentaram o programa Renata Delage, Pedro Henrique Carpanês, edição Débora Lemos, produção Gabriela de Carvalho, reportagem Débora Lemos, Gabriela de Carvalho, Giovana Matias, Isabel Miranda, Luísa Medeiros, Mariana Lavorato, Pedro Henrique Carpanês, Renata Delage e Thaís Pires. Operador de áudio Josemar de Souza. Orientação professor Álvaro Americano e professor Márcio Guerra.